Bom dia, turma. Centro de Ensino Univerrock, professora Sabrine Lima. E a aula de hoje é sobre o reino animalia, principalmente o filo Molusca e os anelídeos. Bom, o filo Molusca do latim mollis, ou seja, ele possui um corpo mole e tem cerca de 110 mil espécies, sendo menos numerosos apenas que o filo Arthropoda. A maioria das espécies, desde o filo, é marinha. Entretanto, muitas espécies que são de água doce e outras são terrestres. Geralmente habitam ambientes dulcícolas de água doce, tá bom? A maioria é marinha, principalmente aqui os polvos e os mexilhões. Os caracóis geralmente vivem em ambientes dulcícolas e a maioria vive em ambientes terrestres, tá bom? O molusco possui um corpo mole, como a gente consegue observar aqui na imagem. Ele é flexível, sempre protegido, a maioria, por conchas calcárias. E durante esse curso de evolução, algumas perderam as conchas, como as lesmas e os polvos, como a gente consegue observar aqui na imagem. Os moluscos são triblásticos, ou seja, possuem um corpo com simetria bilateral. Como é que é essa simetria, professora? Que apresenta apenas dois lados. Apresenta regiões básicas como cabeça, essa partezinha aqui. A gente vai apresentar também os pés. Os falsos pés, geralmente, eles são semelhantes àqueles das lagartas. Eles possuem um rastejar praticamente por pseudópodes. A massa, que é revestimento desse corpo, e o saco visceral. Geralmente aqui, os moluscos apresentam um sistema digestório mais complexo, ou seja, eles apresentam aqui um tubo digestório completo com boca e ânus. Os moluscos, eles são diferentes aqui de alguns filos. Exemplo, o molusco ele é aquele que apresenta apenas rádula, que é essa estrutura aqui que tem como função possuem pequenos dentes, ele rala os alimentos facilitando a ingestão, ou seja, apenas os moluscos vão apresentar rádula. A rádula vai servir como um dente, na maioria das vezes ou sempre, ela tem como função ralar o alimento, facilitando a ingestão. E no início da ingestão possui glândulas salivares, ou seja, o hepatopâncreas. Qual a função desse hepatopâncreas? O hepatopâncreas, ele vai fazer com que a digestão, após ser ralado aqui com a rádula é como se fosse a língua do caracol, fazendo com que ele rale os alimentos depois que ralado. Lembra que nós temos algumas enzimas digestivas? O molusco também vai ter enzimas digestivas. Professora, mas apenas o molusco vai apresentar rádula. O polvo não vai apresentar rádula e muito menos os mexilhões vão apresentar rádula. Apenas os caracóis ou caramujos. Geralmente caracóis são aqueles que vivem dentro dos mares e os caramujos são aqueles que vivem em ambientes terrestres. Vamos lá, eles vão apresentar sistema circulatório. O sistema circulatório dos caracóis, ou da maioria do filo dos moluscos, eles têm um tipo de circulação aberta. Nós temos um tipo de circulação fechada, por quê? Vamos lembrar. A gente tem um coração, e esse coração possui vasos, vai possuir artérias, vai possuir capilares sanguíneos. No caracol, ele também vai possuir alguma dessas estruturas, mas, chegando aqui em determinados momentos, esse tipo de sangue, ele circula pelo corpo inteiro, mas sem vasos sanguíneos, ou seja, a circulação fechada é quando vai possuir capilares e vasos. Circulação aberta é aquele que não vai possuir nenhum desses dois tipos de estruturas para exatamente fazer com que ocorra essa circulação. No caracol, ele vai apresentar hemolinfa. Não sei se alguém já pisou num caracol ou se... tem um exemplo melhor. Quando a gente joga o sal no caramujo africano, geralmente ele fica de uma forma mais líquida. Só que a gente não consegue ver a hemolinfa dele. A hemolinfa nada mais é que um pseudo-sangue. Ou seja, geralmente ele tem uma cor mais viscosa, um pouco mais verde, tá bom? Essa que vai ser a hemolinfa dele, que pra gente vai tornar-se sangue. Ele tem a excreção dele é feita por 12 nefrídeos, tá bom?
que são eliminados pelos nefridióporos. Geralmente ocorre essa excreção. O sistema nervoso é composto de diversos pares de gânglios que se unem por meio de cordões nervosos, e o sistema sensorial é bastante variável. Geralmente o sistema sensorial dele está aqui, a gente vai chamar daquelas antenas que eles vão ter, tá bom? Geralmente para quando a gente se aproximar, ele se encolher na concha. O tipo de reprodução dos molúsculos é dioica, tá bom? Geralmente ocorre a reprodução deles de acordo com troca mesmo de gametas. E algumas espécies são monóicas, tá bom? Também que vai acontecer a fecundação cruzada. Ou seja, a fecundação pode ser interna ou externa. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, dependendo de cada espécie, tá bom? Dioica quer dizer o quê? Designação dada em botânica e micologia das espécies em que os sexos se encontram separados. Ou seja, indivíduos diferentes, na maior parte dos vertebrados, esses indivíduos dividem-se unissexuados. As estruturas reprodutoras também podem receber esse tipo de denominação. A reprodução nos animais, como nas minhocas e caracóis terrestres, essa característica é conhecida como hermafrodismo, ou seja, em geral os animais monóicos que vão apresentar os dois sexos, tá bom, meninos? Quanto à classificação, a gente classifica os molúsculos em conta com a presença e a forma de desenvolvimento da cabeça, dos pés e da massa visceral. Este filo é formado por 6 classes principais. A classe Monoplacófora são uma classe de moluscos que se julgava extinta, tá bom? Geralmente é a mais primitiva, foi a primeira a surgir. Essa classe ela é exclusivamente marinha, tá bom? E habita grandes profundidades. A Poliplacófora também, ela é exclusivamente em ambientes marinhos, são caracterizados por serem revestidos por uma válvula com 8 partes sobrepostas da parte dorsal, ou seja, essa válvula aqui que vai recobrir toda a pele desse molúsculo. Também vivem em águas relativamente rasas e alimentam-se de algas, plantas do substrato. E a classe Gastrópoda? A classe Gastrópoda tem esse nome, tá bom? Porque geralmente a parte aqui da concha está sob o trato digestório dele, de gastro aqui, ó. Geralmente está sobre a parte do intestino e todo o sistema digestório do animal. É uma grande classe taxonômica do filo Molusca. Geralmente a classe Gastrópoda é aquela que vive mais em ambientes terrestres do que em ambientes marinhos. E a classe possui 6.500 espécies e a maioria está extinta, tá bom? Com grande variedade morfológica e tamanhos que são submicroscópicos e variam de dezenas de centímetros. Portanto, a gente tem como gastrópoda aqui os caracóis e as lesmas. E cefalópoda, tá bom? Geralmente tem esse nome porque a cabeça e os pés estão juntos, tá bom? Cefalópodes tem aqui os polvos. A gente vai ter também aqui algumas estruturas como a lula. E geralmente essa cabeça é bastante bem desenvolvida, tá bom? Cabeça e pé. São uma classe de moluscos exclusivamente marinhos, tá bom? Cefalópodes sempre são marinhos. A gente vai ter os polvos, as lulas, os nautilos e os chocos, tá bom? Que é uma espécie geralmente lá que vive lá bem abaixo mesmo do oceano, ou seja, em regiões mais profundas. E a gente muito bem vai ter uma característica gerais aqui que são as das minhocas, tá bom? Vivem em ambiente terrestre. Eu digo que a minoria é aquática. E em geral livres e isolados. Possuem uma simetria bilateral, ou seja, são essas duas simetrias aqui, tanto esquerdo quanto do direito. E o número de folhetos embrionários são triblásticos, ou seja, eles conseguiram esse desenvolvimento aí ao decorrer dessa evolução. Anatomia das minhocas, vamos lá. Geralmente as minhocas vão apresentar um sistema circulatório, tá bom? Vamos lá, uma estrutura bem interessante que elas vão apresentar tanto o papo quanto a moela. Papo e moela são estruturas exclusivas das aves, tá bom? Mas que também vão apresentar aí na parte das minhocas, nesse filo anelídeo, tá bom? Esse filo possui cerca de 12.000 espécies, tá bom? São reunidos em animais de corpo cilíndrico, como a gente consegue observar aqui. Por que cilíndrico, professora? Porque eles são segmentados. Vejam que eles apresentam anéis.
E são representados e conhecidos como minhocas e sanguessugas, tá bom? Filonelídeo, como a gente consegue observar aqui, é o filo das minhocas e exclusivamente também das sanguessugas. Sanguessuga e minhoca. Minhoca vai apresentar tanto papo quanto a moela, tá bom? Geralmente o papo é exatamente para guardar tudo aquilo que ela consome e a moela vai servir como um dente. Nas aves é a mesma função. A moela vai servir como um dente, exatamente. É aqui que vai ser triturado todo o alimento que a minhoca vai comer, e exclusivamente também as aves. Nas aves, enche-se o papo, correto? Depois que esse papo está totalmente preenchido, ele vai seguir aqui para a moela, onde ele vai ser triturado e levado até o sistema de todo e completo, tanto das aves quanto das minhocas, tá bom? Vou apresentar aqui o intestino e a parte do ânus. Aí sempre tem aquela diferença, né? Onde é que é a boca e onde é que é o ânus da minhoca. Geralmente a parte mais robusta é a parte onde vai conter a boca. Também vai apresentar faringe, esôfago e papo. Geralmente, essas minhocas vão apresentar o sistema digestório completo, tá bom? E a digestão é extracelular, ou seja, o alimento entra pela boca com o auxílio de uma faringe musculosa, passando pelo esôfago e onde é armazenado aqui no papo, e onde ele vai ser triturado pela moela, tá? Geralmente eles têm unidade de filtração, que a gente vai chamar de nefrídeo. Ele consiste em um longo tubo enovelado, com uma abertura ciliada chamada nefrostoma. Todas as minhocas vão apresentar cílios, tá bom? Esses cílios vão auxiliar realmente na parte sensorial dela, nesses estímulos, como os táteis e células sensíveis à umidade espalhadas pelo corpo. O sistema circulatório aqui dele tem a boca, tem os corações, tá bom? A gente tem uma curiosidade com relação ao coração delas, tá bom? Eles têm vários corações que vai auxiliar mesmo aí nesses capilares sanguíneos, exatamente na função tátil dela. Essa é uma curiosidade bastante legal com relação à minhoca e a quantidade de coração que ela vai ter. Vamos lá, reprodução. A reprodução das minhocas, ela vai se dar aí de acordo com o tipo de fecundação, ela pode ser tanto cruzada quanto se autofecundar, na verdade, tá bom? Geralmente, elas vão ter essa adesão pelas papilas copulatórias, que elas se juntam. Na medida que elas vão se juntando, vão acontecer a troca recíproca de espermatozoides, tá bom? Aqui vai levar até a inseminação cruzada, ou seja, os receptáculos seminal serão inseminados e depois disso vai acontecer a separação das parceiras. Na formação dessa mucosa, geralmente fica um líquido branco bastante espesso e após disso vão se deslizando aqui o espermatozoide até chegar aos óvulos, onde ocorrerão a fecundação externa, tá bom? Depois disso, ela vai liberar o casulo com os ovos aqui, e onde ocorrerão o desenvolvimento embrionário até as minhocas jovens saírem do casulo, ou seja, é uma fecundação totalmente externa, é semelhante também aos dos sapos, quando ocorre o tipo de reprodução. Vamos lá, geralmente tanto as minhocas, elas têm uma função importante na agricultura, tá bom? Elas servem como adubação orgânica. Geralmente, depois que elas secretam esse tipo de enzima, a gente vai chamar de humus. E o humus, ele é bastante importante aí na agricultura, exatamente na fertilização do solo. E essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Vocês precisarão realizar as atividades tanto da página 8, tá bom? E a página 11 e 12 do livro de biologia, tá bom? Bom dia!